Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Os que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna,
Aleluia, Jesus. Graça e paz, igreja do Avivamento. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor para fazermos a leitura nesta noite, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, versículos de 1 a 3. A partir do versículo 1 diz assim: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Nessa noite, querido, nós queremos fazer desta palavra, compartilhar essa palavra em Mateus capítulo 16, e nós colocamos um tema para essa ministração, que é aproveitando o tempo, ou discernindo o tempo. Quando a Bíblia está falando aqui em Mateus 16, Jesus falando para aquelas pessoas, Jesus está aqui comunicando e falando a eles, que eles sabem discernir quando as coisas naturais estão para acontecer, mas não conseguem discernir outras coisas que são tão evidentes quanto, não consegue discerni-las, por isso não consegue se precaver. Se eu, por exemplo, vou sair pela manhã e eu sei que o clima, ou seja, a natureza está denunciando que haverá chuva, e eu não quero me molhar e eu vou sair caminhando, eu tenho que me proteger com algo, eu tenho que me precaver, porque já está denunciando o que vai acontecer. E quando Jesus estava falando sobre isso, ele estava falando para as pessoas, como é que as pessoas não conseguem perceber as suas vidas, como estão, como é que a pessoa não consegue perceber, pela forma daquilo que ela está vivendo, as circunstâncias que estão ao seu redor, e ela não consegue perceber que é um caminho de derrota que está na sua frente, que tudo está mostrando para ela que ela não vai conseguir ter êxito, que tudo está mostrando que se ela continuar caminhando, fazendo a mesma coisa que ela está fazendo, ela não vai sair do lugar, e pior, ela vai retroceder, e pior, ela vai morrer. Eu acho de uma forma muito interessante, uma hipocrisia tão grande dentro de alguns hospitais, quando nós entramos, e nós vemos a placa não fume, e se você der uma volta pelo lado, você vai encontrar os médicos todos fumando, pessoas que conhecem, mas que fazem questão de fazer diferente, fazem questão de se manter debaixo de um cativeiro maligno, e com consciência que aquilo lhe causará danos terríveis e irreversíveis para a sua vida. E não é diferente quando nós estamos tratando com as nossas próprias vidas, quando nós estamos vendo que as coisas estão ao nosso redor, quando nós estamos vendo que as coisas estão ruins dentro de casa, como nós estamos vendo como eu estou fazendo as coisas, não vai dar certo, mas eu continuo fazendo. Eu estou vendo que estou fora da vontade de Deus, mas eu continuo fazendo, eu continuo executando as mesmas coisas. Eu estou vendo que aquilo que eu estou falando para minha esposa está machucando e eu continuo. Eu estou falando aquilo para meus filhos e aquilo está machucando e eu continuo. Eu estou falando do meu esposo e eu continuo. Eu estou vendo que eu preciso estar buscando ao Senhor mais na minha vida e eu não faço isso. Eu continuo em desobediência. E não é sem razão, queridos, que o Senhor, quando vai mostrando tudo isso, Ele vai começando a dividir tudo isto aqui para nos mostrar alguns outros aspectos. Eu estava a considerar, por exemplo, sobre Jó, e foi cantado aqui nesta última canção sobre Jó. Jó, quando estava só, porque veja bem, depois de toda a dificuldade, Jó ficou só. E quando Jó estava só, Jó tinha dois tipos de atitudes para tomar, mas o resultado de um seria para uma forma, e a outra forma de ele se expressar ou de ele fazer daria um outro tipo de resultado. E eu olho para nossas vidas, às vezes quando nós nos encontramos só,
ou quando nos é dado uma responsabilidade, nós estamos só para executá-la, e nós temos a oportunidade de dar uma resposta para Deus, porque eu não sirvo ao Senhor de aparência, eu não posso servir a Deus por motivações erradas, motivações equivocadas, motivação por outrem, por alguém, por alguma coisa. Eu tenho que servir ao Senhor por Ele, pelo aquilo que Ele é na minha vida. E eu tenho oportunidades, quando o Senhor me dá de estar só, ou de executar algo para Ele, eu tenho a oportunidade de dizer para Deus o que eu quero com Deus, qual é a minha resposta para Deus. Jó, no momento que estava só, ele tinha todas as oportunidades de falar tudo aquilo que ele estava dentro do seu coração, ferido, com raiva, machucado, magoado. Ele poderia ter usado aquele momento de solidão para dizer: Deus não é comigo, Deus me abandonou, eu não vejo um sinal de Deus na minha vida, eu não estou vendo como Deus pode realmente ser Deus, se tudo está acontecendo na minha vida dessa forma, eu não estou vendo como eu sou fiel a Deus, e as coisas estão assim na minha vida. Jó tinha a oportunidade de usar a sua boca para se autodestruir, porque a Bíblia diz em Provérbios 23, que como o homem pensa que ele é, assim ele é. Jó tinha a oportunidade de usar a sua boca e suas atitudes de forma contrária e receber, infelizmente, uma recompensa negativa para a sua vida. Ainda uma outra passagem bíblica que está em 2 Reis, no capítulo 7, também há uma situação interessante. Agora eu estou falando de uma comunidade, não somente de uma pessoa. Está o povo de Samaria completamente cercado e fechado pelo rei da Síria, Ben-Hadad, e aquele homem vem com sua cavalaria, com seus tanques de guerra, com suas armas militares, e ele cerca. Veja bem, ele não invadiu a cidade de Samaria. O que foi que ele fez? Ele minou as resistências do povo. Eu quero lhe mostrar o que Satanás, como ele atua para que a pessoa fique presa, sem possibilidades de se levantar. Satanás, queridos, nós sabemos que a conjugação dele é matar, roubar e destruir. Porém, quando nós vamos observando, antes que isto seja efetivado, ele começa fazendo ainda algumas coisas chamadas cerco. Ele vai cercando. É aquela pessoa que está no trabalho e começa a aparecer um homem e começa a trazer um elogio para uma mulher, e ele traz uma pequena coisinha, e depois ele dá uma pequena palavra, e depois ele dá um bombonzinho, e depois ele vai até ele chegar onde ele realmente quer. É aquele homem que está no seu setor de trabalho e tem aquelas mulheres, ou aquela mulher que vai se aproximando, e é uma olhada daqui, uma olhada dali, é um sorriso daqui, é uma chamada de atenção aqui ou ali. Eu quero te dizer que há um cerco. Primeiro, Satanás age no cerco, porque o rei da Síria, ele não atacou diretamente com o seu poderio militar. Ele poderia ter quebrado os muros, ele poderia ter quebrado as portas para entrar, para lutar, para destruir o povo, mas ele agiu de uma outra forma. Ele cercou. É você, jovem, que talvez tenha ouvido uma pessoa que está querendo você, não pelo que você é, mas pelo aquilo que você tem. Ou seja, o que é que você tem? Pode ser seu recurso financeiro, mas pode ser o seu corpo que esteja ali em jogo por interesse de alguém, e começa a lhe cercar com palavras. E eu quero te dizer que nunca vai ser algo ruim, vai ser sempre algo bonito, vai ser sempre algo agradável, vai ser muito carinho, vai ser muita palavra boa, vai ser muito gentil, vai ser suporte na hora que você precisar de alguma coisa. Porém o interesse é outro, é um cerco, e está cercando. A Bíblia diz que Satanás, ele anda em derredor
buscando alguém que dê espaço na vida para entrar e tragar. E uma vez que é cativa essa pessoa, querido, uma vez que a pessoa está cativa, ela não consegue se desvencilhar, ela não consegue se soltar. E quando eu olho para Ben-Hadad, ele está cercando, e as fontes de água que entram para dentro da cidade começam a ser retiradas. Ou seja, ele começa a minar em áreas da vida da pessoa que ele sabe que são necessárias na vida da pessoa. Às vezes, quando não se recebe um carinho em casa, não se recebe um carinho ou uma palavra abençoadora dentro de casa, e aí ouve uma palavra lá fora e aquela palavra começa a cativar, porque há um cerco, e ele começa a tirar a alimentação, começa a não entrar mais suprimento para dentro de Samaria, e as pessoas começam a passar necessidade, começam a passar fome, começam a entrar em períodos de dificuldade, ao ponto de eles começarem a desejar comer os próprios filhos. Comer é o canibalismo, comer a carne de pessoas humanas. E quando isto, querido, está em ápice agora, neste momento, o rei de Israel diz: Deus não é conosco. Ao contrário de Jó, que mesmo na dificuldade ele diz: isso pode estar acontecendo na minha vida, mas eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará. Eu não sei quando, eu não sei que horas, eu não sei o momento, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã de manhã, pode ser no outro dia, pode ser, não interessa, eu sei que ele se levantará, porque ele é Deus na minha vida. Eu posso até passar por este momento, mas isto é momento apenas de passagem. O momento da dificuldade não é para mim morar na dificuldade, é o momento de passagem. Sabe, queridos, quando eu vejo este cerco aqui, eu vejo, queridos, que o tempo muitas vezes ele incomoda-nos. O tempo incomoda o ser humano e olha para as horas. É assim quando você está na fila de um banco, quando você está na fila de qualquer coisa que seja, e você olha para o relógio e está passando, e você começa a se inquietar, porque nós somos seres que queremos as coisas muito rápidas, queremos que as coisas sejam prontas imediatamente. É o micro-ondas que eu coloco 5 minutos, já está pronto. É tudo muito rápido, e nós somos assim. Porém, queridos, eu vou vendo aqui, quando o rei de Israel diz: eu acho que Deus não é conosco, e há um profeta no nosso meio, eu vou mandar matá-lo. Mas o profeta se levanta e diz: amanhã o Senhor trará suprimento e socorro para este lugar. Amanhã o Senhor trará suprimento e socorro para vocês. Ah, queridos, quando eu vejo isso, se levanta um homem, nesse exato momento que há uma palavra liberada sobre o povo. Agora vi há pouco a Cleuce falando, e ela diz: você não recebe? Sabe por quê, queridos? Porque quando o profeta se levanta e libera uma palavra, e aquela palavra é uma palavra decisiva, é uma palavra poderosa, é uma palavra que vai levantar, é uma palavra que vai consolidar, é uma palavra que vai trazer força. E se eu não receber, se eu não entender, se eu não tomar posse daquela palavra, e Deus está me mostrando claramente que é para mim receber, mas se eu não receber, como é que eu vou desenvolver a minha vida? Eu não sei, queridos, quantas palavras de bênção você já recebeu na sua vida, e quantas delas já foram tomadas posse e vividas. Mas eu quero dizer que a incredulidade, ela rouba a palavra de vitória em nossas vidas. Se eu não crer, se eu não der crédito à palavra de Deus, se eu não der crédito à palavra que é ministrada para a minha vida, a palavra de Deus que é ministrada na minha vida,
essa palavra não será efetivada, essa palavra não ganhará força, essa palavra não será evidente na minha vida. Eu preciso crer que essa palavra é para mim. Eu preciso tomar posse dessa palavra para que eu viva nessa palavra. Eu preciso crer que se Deus está dizendo que é para mim aguardar, que é para mim esperar algo que vai acontecer, que eu não preciso ficar ansioso ou ansiosa por algo, por alguém, por alguma coisa que eu quero na minha vida, mas se eu confiar no Senhor. E querido, confiar não é confiar agora, confiar amanhã, confiar no próximo domingo e daqui a pouco esquecer e parar. Isso não é confiar, porque muitas pessoas às vezes começam bem, mas a Bíblia diz que o final é que vai dizer quem é quem. Não é começar. Numa corrida de longa distância, saem diversos corredores, um apenas ganha o prêmio. Mas na caminhada com o Senhor, queridos, se você saiu para mesmo que seja andando, mas se você chegar no final da mesma forma, obedecendo ao Senhor, você será vitorioso e receberá o prêmio sobre a tua vida do mesmo jeito. Mas se você for fiel, não adianta você, sabe, eu fico preocupado se às vezes vê alguém muito veloz, mas de repente cansa. Você precisa se manter equilibrado. Alguém que entra numa academia e perde muito peso rapidamente, por fazer muito rápido, muito forte, mas se for desanimando ao longo do tempo, eu quero dizer, querido, que o que vai evidenciar é a tua continuidade. Não adianta apenas começar, tem que se manter bem. Veja os sinais, saiba discernir os sinais sobre a tua vida, veja o que realmente você quer na tua vida e tome a atitude certa. Pare de apenas começar e parar, pare de estar vendo as coisas e continuar fazendo do mesmo jeito, errado. Cresça. Nós falamos que a partir de fevereiro é maturidade. É muito lindo você pegar uma criança recém-nascida e você cuidar dela, e você trocá-la, e você perfumá-la, e você fazer todo e dar comida, colocar a mamadeirinha na boca da criança. Mas se essa criança chegar aos 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos do mesmo jeito, isto não é maturidade, não houve desenvolvimento. Isso tem que ser efetivado em nossas vidas. Eu tenho que ganhar corpo, eu tenho que ganhar força para me manter forte na caminhada com o Senhor. Eu não posso parar nesse tempo, porque o que há de benefício para a minha vida é muito grande. O único que pode parar, ouça, entenda, em nome de Jesus, o único que pode parar as bênçãos de Deus, o crescimento na sua vida em todos os níveis, espiritual, familiar, social, daquilo que você almeja e deseja, o único que pode fazer com que isso não seja real e não alcance na sua vida é você mesmo. Tiago, irmão de Jesus, diz: eu te provarei a minha fé através do que eu faço, do que eu tenho a mostrar. Eu só tenho medo de algo se algo na minha vida ainda não está tratado. O medo, ele prende a pessoa. Mas quando Mardoqueu manda uma outra palavra dizendo para ela: se você não se levantar, Deus levará socorro de outra forma. Ela disse: então faça o seguinte, 3 dias de oração e jejum. E desafiamos aqueles amados ali, 3 dias de oração e jejum, para um grande crescimento naquele lugar. Eu quero te dizer em nome de Jesus, faça isso por você mesmo, faça isso pela tua família. Se levante em 3 dias de oração e jejum diante do Senhor. Trate a tua alma, trate o teu coração, porque há muito de Deus para você, mas se você reter, não virá para você. Como eu falei no início, só você pode não deixar com que você mesmo seja abençoado. É você que abre as oportunidades para você mesmo. Como pastor? Com a tua atitude. Esté se levanta e diz: pois bem, eu me levanto e eu vou fazer isso, e mais, se tiver que morrer, morrerei.
mas não serei covarde na minha geração. Se tiver que morrer, morrerei, mas não me acovardarei. Querido Deus, olha para nós, e Deus, Ele não quer nos ver covardes. Eu posso até não ter força, mas covardia, isso Deus não aceita da minha vida. E o que é covardia, pastor? É retroceder. Eu posso até não estar bem, mas eu me levanto e vou. Eu posso até não, eu vou e eu permaneço. Mas você só pisa verdadeiramente na cabeça do diabo se você se levanta e vai. Está doendo, vai. Não está bem, vai. Mas vai, e vai com fé, porque o Deus que te fortalece, Ele vai olhar e vai dizer: Jesus diz, valeu todo o sacrifício na cruz. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.